E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fórmula antiga, sabe? Super poderosa, uma fórmula para transformação que a gente encontra em tradições como a alquimia e a maçonaria. E o legal é que essa é uma jornada que não promete ouro de verdade, não. Ela promete algo muito, mas muito mais valioso: a descoberta de quem a gente realmente é lá no fundo. E para começar essa conversa, olha só essa frase do Carl Jung. Ela define perfeitamente o espírito dessa jornada que a gente está prestes a fazer. A verdadeira iluminação, segundo ele, não vem de ignorar nossas falhas, mas de confrontá-las com coragem. É um processo de literalmente tornar a escuridão consciente. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse convite na escuridão. Depois, vamos mergulhar de cabeça na alquimia da alma. Aí, a gente vai descobrir o que é a pedra oculta revelada. E para fechar, vamos conectar tudo isso, mostrando como essa jornada pessoal impacta a sociedade como um todo. Então, vamos lá. A nossa jornada se inicia num lugar bem peculiar. Um lugar de isolamento, de escuridão. É lá que o convite para essa grande transformação é feito oficialmente. Esse lugar tem um nome, é a Câmara de Reflexão Maçônica. E o ponto-chave aqui, a grande sacada, é que esse espaço não foi feito para informar, mas para transformar. A ideia é forçar um confronto direto, sabe, cara a cara com o próprio eu, sem nenhuma distração do mundo lá fora. E é ali, na parede dessa câmara escura, que está inscrito o grande enigma: VITROL. Mas olha, isso não é só uma palavra, é muito mais. É como um mapa do tesouro, uma instrução codificada para uma busca interior muito, muito profunda. É, no fundo, uma promessa. A promessa de que mesmo na escuridão tem algo extremamente precioso escondido. Certo, mas como é que essa frase antiga funciona na prática? Bom, ela opera como um verdadeiro processo alquímico. E o interessante é que isso vale tanto no sentido literal, químico, quanto, e aqui que fica fascinante, no sentido metafórico. E aqui a gente vê a genialidade desse simbolismo todo. A palavra vitríolo tinha um significado químico bem real. Era basicamente o ácido sulfúrico, uma substância super corrosiva que consegue dissolver metais e, olha só, purificar o ouro. Agora transporta isso para a filosofia. O vitríolo vira uma metáfora incrível para o processo de autocrítica. É como se fosse um ácido espiritual que corrói as impurezas da nossa alma, o ego, os preconceitos, os vícios, para revelar o nosso ouro interior. Essa imagem aqui é muito poderosa para entender isso. É uma metáfora alquímica clássica. O leão verde devorando o sol. Pensa assim, o leão verde é o vitríolo, esse ácido da autocrítica, da análise. E o sol? O sol é o nosso ego, a nossa identidade mais superficial. Então, o leão devora o sol, mas a intenção não é destruir, é consumir as impurezas para que a verdadeira essência, a essência de ouro, possa finalmente brilhar. Se a gente quebrar essa fórmula, palavra por palavra, a gente vê que é um roteiro bem claro. Visita é o começo, a iniciação. Interior à Terra, ou interior da Terra, é a descida ao nosso eu mais profundo, ao inconsciente. É a fase da escuridão. Rectificando é a parte do trabalho duro, sabe? É a purificação. E o final, Invenias occultum lapidem, é a grande promessa. Encontrarás a pedra oculta, a descoberta do nosso verdadeiro eu, a tal pedra filosofal. E todo esse processo tem um motor, um princípio alquímico fundamental que é o solve e coagula, que significa basicamente dissolver e coagular. É um processo de duas etapas. Primeiro, o solve. Você dissolve tudo aquilo que é velho, imperfeito, as crenças que te limitam, o ego inflado, você quebra tudo. E só depois, com os elementos puros que sobraram, é que você pode partir para o coagula, reconstruir ou coagular um eu novo, muito mais forte e autêntico. E tudo isso nos leva finalmente ao clímax da jornada. Afinal de contas, que tesouro é esse que a gente tanto procura? O que é de verdade essa tal de pedra oculta? Bom, o grande segredo, a grande revelação, é que a pedra oculta não é um objeto. Não é algo que você encontra lá fora. Ela está dentro. É o nosso eu verdadeiro, aquela essência pura, autêntica, que acabou sendo soterrada por anos e anos de condicionamento social, de medos, de ego. A jornada, então, não é sobre criar algo novo, mas sim sobre redescobrir o que sempre esteve ali. E a maçonaria tem uma analogia perfeita para isso, a da pedra bruta e da pedra polida.
A gente começa a vida como uma pedra bruta, cheia de pontas, de arestas, de imperfeições. O trabalho do vitriol é justamente esse, o processo de polir essa pedra, de ir tirando os vícios, os preconceitos, até a gente se tornar uma pedra polida, lisinha, pronta para se encaixar e construir algo muito maior. Essa ideia reforça um ponto muito importante. A perfeição já está lá dentro. O trabalho não é de adicionar coisas, mas de tirar. Pensa num escultor. Ele não cria a estátua. Ele só remove o excesso de mármore para revelar a forma que já estava escondida ali dentro. É a mesma coisa com a gente. A gente remove as nossas imperfeições para revelar o nosso verdadeiro eu. Mas, olha, essa jornada, por mais pessoal e profunda que seja, não termina no indivíduo. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O propósito final dela é coletivo. É aqui que toda essa filosofia vira algo prático, com um impacto social gigantesco. O ponto central é exatamente este. O trabalho interior é a base, o alicerce da construção social. Pensa bem, não dá para construir um templo firme e seguro usando pedras tortas e defeituosas, certo? Da mesma forma, uma sociedade mais justa, mais fraterna, só pode ser construída por indivíduos que se trabalharam, que se aperfeiçoaram. A responsabilidade de cada um se torna a fundação do bem-estar de todo mundo. E quando as pessoas se transformam nessas pedras polidas, elas naturalmente desenvolvem qualidades essenciais para a vida em comunidade. A tolerância, por exemplo, vem de quando a gente entende as nossas próprias falhas. A fraternidade nasce quando a gente reconhece que todo mundo tem aquela mesma essência. E o respeito vem da própria disciplina desse trabalho interior. Juntas, essas pessoas conseguem, de fato, construir uma sociedade bem mais forte e mais justa. E vamos ser sinceros, hoje em dia, no mundo que vive de aparência, de gratificação instantânea, de distração a todo momento, essa fórmula antiga, esse chamado do vitriol, se torna mais importante do que nunca. É um convite para a gente desligar um pouco o barulho lá de fora e fazer o trabalho que é difícil sim, mas que é imensamente recompensador. O trabalho de olhar para dentro. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. No mundo que recompensa tanto o que a gente aparenta ser por fora, que pedra oculta, que tesouro está aí dentro esperando para ser descoberto? A jornada do V.T.R. é esse lembrete, um lembrete atemporal, de que a maior riqueza não está em nenhum lugar lá fora, mas sim escondida nas profundezas de quem a gente é, só esperando pacientemente para ser encontrada.